pela Libertadores, nada mudou na sua vida, mas ia mudar na minha. Mais sorte que juízo. Porque não. O Bahia, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro perderam. Porque eu torci para você não ficar tão chateado. Entendi. Entendeu? Mas amanhã é o Fortaleza. Que é isso, meu filho? Calma. Amanhã eu pego o Fortaleza fora de casa. Mas o Rafael Paiva tá tomando boas decisões, cara. Fica tranquilo. Tá montando o time direitinho. Você tem informação, Pedrosa? Vamos lá. O que você tem aí do algumas Vasco? informações, né, Fala. importantes para a gente poder passar aqui. O Coutinho, ele volta do controle de carga que ele fez, ficou fora de algumas partidas, e aí volta para essa partida contra o Fortaleza. Não deve ser titular, deve ganhar minutos nesse jogo, justamente respeitando esse controle de carga. O Paê sentiu um desconforto na coxa esquerda e nem viajou. Outro nome que volta para a lista de relacionados é o Emerson Rodrigues, depois daquele caso de disciplina, ele volta para essa lista de relacionados e deve ser o titular, inclusive, contra o Fortaleza. E um nome legal que entra nessa lista é o Paulinho. O Paulinho retorna à lista de relacionados, porém, naquele mesmo esquema que o Jair. Lembra que o Jair viajou lá para Minas Gerais contra o Atlético Mineiro e ele até aqueceu no campo, mas não entrou? É mais ou menos isso. O Paulinho viajou para poder não perder sessões de treinamentos e já ir se acostumando com essa rotina de jogos, de viagens e tudo mais, para que a preparação dele seja feita. Ele deve voltar após a data FIFA contra o Internacional. Então, é um Vasco que, na minha visão, vai colocar um time reativo em campo. E eu espero que seja um time reativo em campo. Porque para você competir com o Fortaleza fora de casa, você vai precisar colocar jogadores mais velozes, entrar numa válvula de escape para poder ter alguma saída, fornecer mais bolas para o Verratti, que tem sofrido muito com o Vasco da Gama, que tem dado poucas oportunidades para ele nos últimos jogos. Então é o Vasco que eu espero muito mais reativo, muito mais competitivo, principalmente pela ausência do Payet e essa pouca minutagem do Coutinho. Eu acho que o Rafael Paiva tem tudo aí para poder, pelo menos, mostrar um repertório diferente. Não sei se colocar 3 zagueiros ou colocar jogadores mais na frente para poder fazer tanta a pressão lá na frente como ele gosta. Enfim, a única coisa que eu tenho certeza é que o Vasco não pode ir de peito aberto contra o Fortaleza, como foi contra o Botafogo. É um jogo muito difícil, o Fortaleza é o melhor mandante aí do campeonato, o Vasco é o 5º pior visitante do campeonato, então é um time que vai ter que competir. Por exemplo, se tem algo bom para se apegar nesse cenário contra o Fortaleza, é que o Vasco não perdeu para o Fortaleza esse ano. Eliminou na Copa do Brasil e venceu em São Januário. É difícil, mas o importante, pelo menos, é tentar pontuar lá. O Vasco vai ter que ser bravo até o final da competição. Ô, Vene Casagrande, o Fluminense encara o Inter hoje. Esse jogo hoje, tá? 7 da noite, realizando a preparação para encarar o Fortaleza amanhã. O Coutinho viajou e está à disposição para a partida. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa atualiza pra gente. Muito trabalho e equilíbrio para o fim da temporada vascaína. A equipe ainda sonha em conquistar a vaga na pré-Libertadores e irá enfrentar um adversário da parte de cima da tabela. E para a partida contra o Fortaleza, o técnico Rafael Paiva poderá contar com Felipe Coutinho. Ele foi preservado em razão de uma fadiga muscular que desfalcou nas 2 últimas rodadas contra o Bahia e Botafogo no Brasileirão. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira, com algumas lesões importantes que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Enquanto o Coutinho retorna, Payet não joga. O francês sentiu um incômodo na coxa esquerda e passará por exames de imagem para saber se há lesão ou não. Quem viaja com o elenco é Paulinho. Depois de 10 meses lesionado, o volante está relacionado para participar do treinamento e seguirá com a equipe para Fortaleza. A expectativa é que Paulinho volte a jogar contra o Internacional e siga a mesma programação que Jair teve. Depois de perder para o Botafogo, o Vasco precisa de um bom resultado para continuar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O time está com 43 pontos na 9ª colocação no Brasileiro. Após a partida, a equipe terá 12 dias sem jogos no período da data FIFA, para se preparar para terminar o ano melhor que os vascaínos esperam. O grego que tem a intenção de comprar um clube no futebol no Brasil e tem o Vasco hoje como prioridade. Eu me refiro a Evangelos Marinakis, formação que você soube primeiro no canal do Nicola, o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, tem a intenção de ter um time no Brasil e contratou Edu Gaspar para encontrar esse time. Novidade que eu queria acrescentar são 2. Primeira delas, o Marinakis teve suas redes sociais invadidas por torcedores vascaínos. A conta dele no Instagram, por exemplo, bateu recorde de comentários na última foto. Tem uma postagem lá de uma bandeira da Grécia, o Marinakis é grego, e já são mais de 2.286 comentários. Basicamente, 95% de comentários de vascaínos pedindo
que ele avance nessa negociação e compre de fato a SAF do Vasco. Em média, as postagens do Marinax costumam ter entre 50 e 100 comentários, um recorde absoluto, muito vascaíno participando. A coisa foi tão fora do comum que o Marinax decidiu bloquear novos comentários. Se você entrar lá e quiser fazer seu comentário, não conseguirá. Só para completar, queria te apresentar um pouquinho mais sobre quem é esse grego que mexe com a indústria naval. São mais de 98 navios na frota dele. Recentemente, um acordo bilionário para transportar petróleo a partir do Iraque para todo o mundo. O Marinac costuma investir pesado nos seus clubes, mas não tem muita paciência com a falta de resultados. E quase sempre sobra para os técnicos. No Olympiacos, em 13 anos, foram 15 técnicos. Média superior a um técnico por ano, 5 portugueses passaram por lá. Já no Nottingham Forest, onde ele está há 6 anos, já foram 6 treinadores, média de um técnico por temporada, basicamente algo que a gente já está bem habituado no futebol brasileiro. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a atualização envolvendo o Vasco da Gama, que vai enfrentar a equipe do Fortaleza amanhã. Então, portanto, fique ligado aqui no React do Futebol. É muito importante você ficar antenado a tudo que acontece no mundo do futebol e, é claro, também ao Vasco da Gama, que amanhã terá um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Também teve atualização ali do Nicola sobre Evangelos Marinax, né? Que pode ter a possibilidade, inclusive, de investir na SAF do Vasco da Gama. Porém, teve uma atualização, né? Informação aqui divulgada pelo News Colina, que o Vasco informou o seguinte, ó. Não houve nenhuma proposta formal para a compra de percentual da Vasco SAF. Afirmações sobre propostas de investidores são mentirosas. Até agora, há apenas sondagens iniciais. A venda do Vasco não pode ser feita de forma precipitada, como um simples anúncio para vender ao primeiro interessado. Na venda anterior, essa abordagem se mostrou um fracasso e colocou o patrimônio do Vasco em risco. A associação mantém a intenção de vender e procura investidor que compreenda a grandeza e a história do Vasco, que seja capaz de atacar as dívidas, de investir e melhorar a estrutura do futebol. Enquanto buscamos um novo parceiro, o Vasco não pode ficar parado e segue com sua reestruturação financeira. Portanto, essa que foi a nota, né, que o News Colina colocou aqui nas suas redes sociais, informando que o Vasco divulgou sobre a situação envolvendo o comprador da SAF. Cara, o Evangelo Marinax, né, é um cara que, como eu falei com vocês, tem 22 bilhões de reais em ativo. É um cara que é bem sucedido, é um cara que se assemelha muito ao John Testor, que hoje é o dono da SAF do Botafogo, que teve bastante sucesso. Só que o John Testor, diferentemente do Marinax, é aquele cara que segura mais o técnico. Apesar do Botafogo ter passado, por exemplo, com Luiz Castro, depois foi o Caçapa, Lúcio Flávio e agora Arthur Jorge, né? Além, é claro, também do Thiago Nunes, teve Thiago Nunes. Mas, cara, a situação envolvendo o Evangelo Marinax é que, tipo assim, o cara tá ruim a situação, vamos tirar o técnico. Vamos tirar o técnico, diferentemente do Testo. O Testo tenta dar uma chance. O Luiz Castro saiu por causa de uma proposta muito boa da Arábia, do time do CR7. Então, eu acho que é parecido, mas, né, eu acho que o estilo do Testo é aquele estilo mais... menos difícil de lidar, podemos dizer assim. Agora, se não tem proposta, não tem nada na mesa, o interesse, basicamente, você tem que aguardar o cara botar a proposta na mesa do Vasco para que possa ser analisado, ver o perfil dele, se encaixa realmente. Eu acho que um cara desse mais presente seria realmente ideal para o Vasco da Gama. A provável escalação da equipe do Fortaleza, que é o mandante da partida, deve vir a campo com o João Ricardo, Tinga, Kusevich, Tite e Mancuso. Na volância, Rosseto, Hércules e Emanuel Martínez. Inclusive, o Martínez, aquele mesmo, ex-América Mineiro, que esteve na mira do Vasco. Na ponta direita, o Marinho, ponta esquerda, Moisés. E na frente, Lucero. Essa é a provável escalação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já a equipe do Vasco, do técnico Rafael Paiva, deve vir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique,
Maicon, Léo e Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura e Matheus Carvalho. E um pouco mais à frente, tem a dúvida se vai ser o Coutinho iniciando ou se vai ser o Pablo Galdames, que também é uma opção juntamente do Sforza. Se for o Sforza, vai ser um tripé ali no meio de campo e possivelmente o Sforza um pouquinho mais à frente. Eu acho muito mais que pela posição ali que está em questão de escolhas do Paiva, eu acho que deve ser o Galdames um pouquinho mais à frente como terceiro homem de meio de campo. Na ponta direita, o Pumita. Ponta esquerda, a dúvida se vai ser o Emerson ou se vai ser o Ryan. E na frente, o Pirata Pablo Verratti. Lembrando que João Vitor está suspenso pelo cartão vermelho que ele recebeu na partida no Clássico no estádio Newton Santos após a derrota do Vasco da Gama. Ele foi expulso no primeiro tempo, então, portanto, ele está fora do jogo na Arena Castelão. Galera, peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação, ó, e como tá na tela nesse momento, ó, inscreva-se aqui no canal para dar aquela força, a gente alcançar a marca de 50 mil o mais rápido possível. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto, e é nóis, fui!